Hoje vamos atender ao pedido de mais uma telespectadora, a professora Regina Célia, que nos assiste lá de Nova Friburgo. Regina, adorei sua sugestão e fizemos questão de colocar o quadro no mesmo dia da visita que fizemos à casa onde ele morou aqui em Petrópolis. Estamos falando de Stefan Zweig. Stefan Zweig nasceu em Viena, na Áustria, no dia 28 de novembro de 1881. Ele foi um escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo de origem judaica. A partir da década de 1920 e até sua morte, foi um dos escritores mais famosos e um dos mais vendidos no mundo. Stefan Zweig era o segundo filho do industrial Moritz Zweig, originário da Boêmia, e de Ida Bretauer, nascida na Itália, em uma família de banqueiros. Seu irmão mais velho, Alfred, foi educado desde cedo para ser o sucessor do pai em seus negócios, e ambos tiveram uma infância e uma educação privilegiadas, graças à boa situação financeira de seus familiares. Os irmãos estudaram na Áustria, na França e na Alemanha. Stefan Zweig estudou filosofia na Universidade de Viena e em 1904 obteve seu doutorado com uma tese sobre a filosofia de Hippolyte Taine. A religião jamais desempenhou papel central na sua formação. Minha mãe e meu pai eram judeus apenas por acidente de nascimento, declarou Zweig em sua entrevista. No entanto, ele nunca renegou o judaísmo e escreveu várias vezes sobre temas e personalidades judaicos, como em Buchbendel. Sua primeira coletânea de poemas, Silbernes-Saiten, ou Cordas de Prata, foi publicado em 1902. Apaixonado pelas literaturas inglesa e francesa, o escritor traduziu para o alemão obras de vários escritores, como Keats, Verlaine e Baudelaire. Seu círculo de amizades incluía figuras mundialmente aclamadas como Rimbaud, Roland e Thomas Mann, só para citar alguns. Com Sigmund Freud, correspondeu-se entre 1908 e 1939. Seu sucesso como autor dramático foi confirmado em 1912, quando suas peças A Metamorfose da Comédia, A Casa Junto ao Mar e Jeremias foram apresentadas em Viena. O primeiro casamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, casou-se com a escritora Friederike von Wittgenstein e comprou uma casa em Salzburgo, onde viveu por 15 anos. Foi uma das fases mais ricas de sua produção literária. Escreveu as biografias de Dostoiévski, Dickens, Balzac, Nietzsche, Tolstói e Stendhal. Anos mais tarde, lançou as biografias de Fouché, Rilke, Holland e Maria Antonieta. O autor mais traduzido no mundo. Na década de 1920, Zweig havia se tornado um fenômeno editorial, não somente em alemão, mas também nas mais diversas línguas, como o inglês, o espanhol, o búlgaro, o finlandês, o armênio, o chinês, entre outras. Tornou-se, inclusive, o autor mais traduzido no mundo. O reconhecimento como narrador, poeta e ensaísta ocorreu nessa fase, na qual destacam-se os romances Amok, Angústia e Confusão de Sentimentos, baseados na psicanálise. Pacifista. No início da Primeira Guerra Mundial, o sentimento patriótico se disseminou com força entre os cidadãos da Alemanha e da Áustria, assim como entre todas as populações, inclusive a judaica. Zweig, bem como outros intelectuais judeus, aderiram à causa germânica. No entanto, jamais se alistou nas forças combatentes e trabalhou no arquivo do Ministério da Guerra. Com o desenrolar do conflito e o banho de sangue subsequente, Zweig se tornou pacifista, defendendo a unificação da Europa como solução para os problemas do continente. O segundo casamento. Zweig separou-se de sua primeira esposa, Friederike, e uniu-se com sua secretária, Charlotte Altmann, ou simplesmente Lotte.
Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Assim que assumiu, seu governo começou a mover-se na direção da instauração de um regime totalitário. O discurso antissemita do nazismo ecoava como verdade para muitos. Na escalada desse processo, as primeiras ações do nazismo foram justamente contra os intelectuais. Onde quer que queimem livros, homens também no fim são queimados, dizia Heine. E Heine estava certo. Joseph Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler, iniciou o processo de alinhar as artes e a cultura à ideologia nazista. Essa política tinha como objetivo limpar todas as instituições e organizações culturais de pessoas ou produções consideradas degeneradas. Na noite de 10 de maio de 1933, dezenas de milhares de estudantes em 34 cidades universitárias alemãs reuniram-se para iniciar seu macabro ritual, queimando milhares de livros em fogueiras localizadas em pontos centrais. Em Berlim, por volta de 40 mil estudantes universitários reuniram-se na Opernplatz para, além de queimar livros, ouvir discursos nazistas. Os autores judeus eram os principais escolhidos para a orgia. Assim como um dos mais famosos autores contemporâneos e também judeu, inúmeros exemplares de todos os títulos da vasta lista que Zweig havia escrito foram arremessados às fogueiras por toda a Alemanha. Os ataques aos intelectuais judeus não se limitaram àquele episódio. No caso de Zweig, sua projeção pública converteu-o em um alvo fácil de ataques também por parte da imprensa, com críticas e escândalos. Em novembro de 1933, 15 títulos do autor foram retirados de circulação. Com a disseminação da política nazista, Zweig sente-se forçado a deixar a Áustria e, em 1934, passa a viver na Inglaterra, onde se naturalizou cidadão britânico. O escritor morou de 1934 a 1939 na Rua Allen, em Londres, e depois mudou-se para Bath. A Segunda Guerra Mundial. Como dissemos, os efeitos da guerra foram imediatos para Zweig. Com a eclosão da Segunda Guerra e o avanço das tropas de Hitler pela França e em toda a Europa Ocidental, o casal atravessou o Oceano Atlântico e em 1940 se estabeleceu inicialmente nos Estados Unidos, em Nova York. Exílio no Brasil e suicídio. Em 22 de agosto de 1940, Zweig e Lott fizeram sua primeira viagem para o Brasil, realizada entre os anos de 40 e 41, para uma série de palestras pelo país. A maneira como foi recebido ao desembarcar e o tratamento especial a ele oferecido lhe deixaram uma forte impressão. Ele era, sem dúvida, um dos autores europeus mais lidos no Brasil. Foi nesta viagem que Zweig, com a ajuda de Lott, reuniu suas anotações pessoais e finalizou o ensaio Brasil, País do Futuro. A alcunha de País do Futuro, criada por Zweig, se tornaria uma espécie de apelido para o Brasil. De fato, apesar da depressão que já sentia por causa do desenrolar da guerra na Europa, o escritor tentava encontrar no Brasil as condições não apenas de recriar sua vida particular, mas também da antiga atmosfera de sua terra natal. Zweig foi recebido com entusiasmo pela comunidade intelectual e pelas autoridades políticas. A presença de um tão renomado escritor em terras nacionais trazia prestígio e oportunidades de intercâmbio com outros escritores. A partir da terceira viagem ao Brasil, Lott e Zweig se estabeleceram aqui em Petrópolis, onde finalizou sua autobiografia O Mundo que Eu Vi. Escreveu a novela Xadrez e deu início à obra O Mundo de Ontem, um trabalho autobiográfico com uma descrição da Europa de antes de 1914, a Primeira Grande Guerra. Em 1942, deprimido com a expansão da intolerância e da barbárie nazista e sem esperanças no futuro da humanidade, Zweig escreveu uma carta de despedida
e suicidou-se com a mulher, Lotte, com uma dose fatal de barbitúricos, aqui na cidade de Petrópolis. A notícia chocou tanto os brasileiros quanto seus admiradores em todo o mundo. Era um melancólico fim para um dos maiores escritores que o mundo já viu surgir. O casal foi sepultado no cemitério municipal de Petrópolis, de acordo com as tradições fúnebres judaicas, no perpétuo 47.417, na quadra 11. A casa onde o casal cometeu suicídio é hoje um centro cultural dedicado à vida e à obra de Stefan Zweig, como mostramos no programa de hoje. E claro, chegou a hora de lermos juntos um trechinho de Zweig. Toda a beleza do ser humano consiste em se tornar algo melhor do que se foi. A vida é sempre mais rica do que qualquer romance. Stefan Zweig. Bom, essa é uma daquelas histórias que necessitam serem contadas. Leiam Zweig. Sua obra é rica, única, apaixonada, de uma qualidade indiscutível. Comecem pelas novelas, são curtinhas, depois avancem para os romances. Tenho certeza de que você vai querer conhecer mais sobre esse autor tão genial que incluiu Petrópolis em sua biografia para a eternidade. Espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Até a próxima semana, quem sabe com seu leitor favorito. Até lá!